Ricaça, simples assim. Dizem que alguns vestidos não são costurados, são invocados. É uma frase forte, né? Muito. E é com essa ideia, essa coisa quase mágica, que a gente começa a nossa conversa hoje. Vamos olhar para uma criação muito específica do ateliê Ricaça. A imagem que abre a nossa análise é poderosa. Uma deusa feiticeira andando em silêncio. Quase como se ela ouvisse uma música que mais ninguém ouve. Exato. É esse clima de inspiração secreta de uma arte que é quase um ritual que a gente vai tentar desvendar. E acho que desvendar é a palavra perfeita. Nosso objetivo aqui é ir bem além de uma simples descrição. É quase uma arqueologia da peça, sabe? Uma arqueologia? Gostei disso. Sim. A gente vai olhar os componentes físicos, claro. Os tecidos, o corte, a técnica. Mas o grande desafio é entender o intangível. Que história é essa que o vestido conta? Que sentimento ele invoca? É sobre como a técnica mais apurada e uma narrativa super poética se unem para criar algo que é, muito mais que uma roupa. É um acontecimento. Certo. Então vamos começar por essa arqueologia, pela parte mais concreta. O coração da peça, o vestido principal. Nossas anotações falam em satim duchesse ou micadu de seda. Isso. Para quem está nos ouvindo e talvez não conheça, o que esses nomes significam na prática? O que eles trazem que, sei lá, um crepe ou um tafetá não trariam? Ótima pergunta. Porque a escolha do tecido é a primeira decisão, é a fundação de tudo. Tanto o satim duchesse quanto o micado são tecidos de luxo, mas com uma personalidade muito forte. Eles são conhecidos por serem encorpados, por terem o que a gente chama de estrutura. Estrutura. Pense numa escultura. Uhum. Ela precisa de uma base firme, esses tecidos dão essa base. Mas, e aqui que está o pulo do gato, eles não são rígidos, sabe? Quase arquitetônico e um brilho muito particular. Ah, não é aquele brilho super chamativo. Não, de jeito nenhum. É um brilho suave, que parece que vem de dentro do tecido. Entendi. Então não é um tecido que simplesmente cai no corpo, ele cria uma forma. Exatamente. Ele esculpe a silhueta. Se o objetivo, como as fontes indicam, era uma estética minimalista, elegante e moderna, você não pode usar um tecido cheio de coisa, de estampa, de textura. A sofisticação aqui vem da qualidade do material em si. O próprio tecido é o ornamento. O que me faz pensar, essa simplicidade, essa tela em branco, não é meio arriscado? Não pode acabar parecendo simples demais? Sem graça? Ah, e aí a gente entra num ponto central da filosofia que essa peça ilustra também. É uma escolha deliberada. Como assim? Não é uma ausência de ideias. Pelo contrário, é uma afirmação de que a beleza não precisa de excesso. É a tal da sofisticação discreta em ação. Essa base impecável do vestido faz duas coisas. Primeiro, valoriza o corte, a silhueta. E segundo, e mais importante, ela joga todo o foco para a pessoa que está vestindo. Uhum. O vestido não grita, olhe para mim. Ele meio que sussurra, olhe para ela. Gosta dessa ideia. O tecido é a moldura, não a pintura principal. E sobre essa moldura vem a segunda camada, que transforma tudo. Um casaco ou um kimono de renda. Isso. E não é uma renda qualquer. Isso muda o jogo, né? Completamente. Muda tudo. Ela é famosa por ser absurdamente leve, quase etérea e muito transparente. Os desenhos são florais com arabescos finos, delicadíssimos. Não é aquela renda pesadona barroca. Não mesmo. A chantilly parece flutua, sabe? Quase como fumaça. Eu lembro de ver uma peça com essa renda de perto uma vez nossa, é impressionante. Você quase tem medo de tocar, de tão delicada que parece. E as anotações destacam as mangas 3/4, que dão fluidez, movimento. Eu consigo imaginar o efeito disso, enquanto o vestido é mais contido, mais estruturado. A renda cria uma aura em movimento. Isso, um romantismo suave, quase jovem. E aí está o diálogo central da peça. Se a gente conecta tudo, temos uma tensão muito bem resolvida. De um lado, a força serena e estruturada do satim.
Do outro? A delicadeza quase impalpável da renda. Exato. As nossas fontes usam uma expressão que eu achei genial para descrever a renda: opulência suave. Opulência suave. Isso soa como um paradoxo, como algo pode ser opulento e suave ao mesmo tempo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a riqueza não está no peso ou no brilho, mas na complexidade e na delicadeza do trabalho. A opulência vem da quantidade de detalhes, da tradição artesanal por trás da renda francesa. Certo. E a suavidade vem da leveza, da transparência, do jeito que ela se move. É um luxo que não oprime, que não pesa, é um luxo que respira. Um luxo que respira, adorei. E é dessa combinação que nasce essa estética bem específica que as fontes chamam de luxo leve europeu, uma feminilidade que não precisa de artifícios para se afirmar. E tem um último elemento que amarra tudo que parece pequeno, mas que é crucial: o cinto. Descrito como um laço estreito de cetim fosco. A escolha do fosco me chamou a atenção. Por quê? Ah, isso é um detalhe de mestre. Se o cinto fosse brilhante como o vestido, ele ia se perder ali, ou ia criar uma competição visual. Faz sentido. Ele definia a cintura, mas de forma quieta, elegante. Ele não interrompe a fluidez, só organiza. É o ponto de equilíbrio perfeito que une a estrutura do vestido à leveza do casaco. Cada coisinha foi pensada para servir a esse todo, sabe? A essa sensação de elegância despretensiosa. Certo. Já entendemos os materiais, a pele e a alma têxtil da peça. Mas e o esqueleto? A forma geral, a silhueta? Falam num corte évasé, ou A-line, com comprimento midi. Uhum. Por que essa escolha é tão significativa? Porque ela posiciona o vestido no tempo. O corte évasé é um clássico, é atemporal, favorece quase todo tipo de corpo. Mas o comprimento midi, que termina ali no meio da canela, é uma escolha muito contemporânea. Tira o vestido do universo de baile de princesa, né? Exatamente. Traz para um contexto mais moderno, mais real. Quase mais prático, talvez. As fontes mencionam que é um visual perfeito para um casamento ao ar livre e... Faz todo sentido. Pois é. Não tem aquela cauda longa se arrastando na grama, permite liberdade de movimento. É uma elegância que não aprisiona. Exato. É uma elegância para uma mulher que caminha, que se move, que vive. E isso sintetiza a estética da peça. É um equilíbrio perfeito entre o minimalista e o romântico jovem. O minimalismo na base limpa do vestido. E o romantismo jovem, vindo da renda etérea. E a beleza, como a gente já falou, nasce desse contraste. É a sofisticação discreta se manifestando na forma, e não só no material. E aqui é onde fica realmente interessante para mim. A gente analisou a peça quase como, sei lá, um engenheiro analisaria um projeto. Uhum. Mas as fontes deixam claro que essa criação não é só um objeto bem desenhado. Ela vem com uma narrativa, uma história que acompanha. A noiva que vestia a manhã. Isso muda tudo, não? A peça já nasce com uma alma. Com certeza. Isso eleva o processo de design para um outro patamar. Deixa de ser só sobre combinar tecidos e formas e passa a ser sobre tecer um significado, uma mitologia pessoal para a peça. É quase como criar um personagem. Sim. É uma prática que a gente vê nas grandes casas de alta costura, onde a coleção não é só um monte de roupa, é um capítulo de uma história. E as descrições nessa história são, nossa, de arrepiar. Uma frase diz que cada vestido carrega um presságio. O tecido do vestido é descrito como leve como o amanhecer, liso como água parada. Que imagem, né? E o casaco de renda, esse é ainda melhor. Diz que era tão delicado que parecia feito de respiração. É uma linguagem que dá vida ao que é inanimado. E essa linguagem nos dá a chave para entender a intenção por trás do design. Tem uma frase específica na narrativa que levanta uma questão importante. Diz que o vestido possuía uma simplicidade perigosa, daquelas que só as mulheres verdadeiramente jovens conseguem sustentar com naturalidade. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu também. O que significa verdadeiramente jovem? Com certeza não é só sobre idade, certo? Seria até meio problemático se fosse. Não acredito que seja sobre idade cronológica, de forma alguma. Acho que jovem aqui se refere a um estado de espírito. É sobre uma confiança que não precisa de ruído, de ornamentos, de distrações.
Sustentar uma peça tão pura, tão minimalista, exige uma presença muito forte. A periculosidade da simplicidade é que ela não esconde nada. Pelo contrário, ela revela tudo. Exatamente. Revela a postura, o olhar, a segurança de quem veste. É preciso ter essa juventude de espírito, essa certeza interior, para não se sentir exposta ou diminuída por uma peça tão honesta. Uma simplicidade que exige força, então. Faz todo sentido. É uma filosofia que vai na contramão da moda, que usa um monte de elemento para construir uma imagem. Aqui, a imagem tem que vir de dentro. Perfeito. E essa conexão quase mágica continua na história. Tem um detalhe que eu achei sublime. As flores bordadas na renda tinham o mesmo tom exato das pétalas de flores que estavam caindo no jardim naquele momento. Esse detalhe é o clímax da narrativa. É o ponto em que a criação transcende o ateliê. O vestido deixa de ser um objeto fabricado e se integra ao momento, ao ambiente. A frase que usam é quase como se a natureza tivesse conspirado para combinar com ela. É de uma poesia incrível. O vestido não está apenas no jardim. Ele se torna parte do jardim. A arte e a natureza em harmonia total. Isso muda a percepção da peça, de um produto de luxo para o epicentro de um momento encantado. Um conto de fadas moderno. Exato. A ideia de uma conspiração da natureza sugere que a beleza daquele instante não foi um acidente. Foi algo predestinado, orquestrado, a noiva, o vestido, as flores caindo. Tudo parecia seguir a mesma partitura secreta. Talvez a mesma música que a deusa feiticeira estava ouvindo lá no início. No ateliê. O ciclo se fecha. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, o que temos? De um lado, uma análise técnica, até fria, materiais de ponta, um corte preciso, um equilíbrio de formas, um design impecável. E do outro lado, uma narrativa que dá a esse design uma alma, um propósito. A noiva que veste amanhã, a simplicidade perigosa, a conspiração da natureza. É a união do artesanato mais refinado com a poesia mais delicada. A ricaça não está só vendendo um vestido, está oferecendo um papel numa história. É a prova de que a alta costura no seu auge não é sobre tendências. É sobre contar histórias. Este vestido não é só para ser olhado, é para ser sentido. Ele carrega mesmo um presságio, uma emoção. E com isso, a criação demonstra que um vestido pode ser muito, mas muito mais do que a soma das suas partes. É onde o tangível, o toque do satim, a leveza da renda, encontra o intangível, a história da noiva, a inspiração da deusa. O ato de se vestir deixa de ser algo corriqueiro e se transforma num ritual, o que nos leva de volta à ideia do começo. A invocação. A invocação. A invocação, exatamente. A peça não foi simplesmente fabricada, ela foi chamada à existência por uma inspiração. É uma visão muito poderosa do que a moda pode ser. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Um pensamento para levar conosco. Se uma peça de alta costura pode ser invocada em vez de só costurada, que presságios e que histórias estão tecidos nas roupas que nós escolhemos usar todos os dias. Nossas escolhas talvez não sejam tão poéticas quanto um vestido da Ricassá, mas cada peça que a gente seleciona pela manhã carrega uma intenção, uma memória ou uma aspiração. Que narrativa a gente está construindo mesmo sem perceber a cada vez que nos vestimos. Ela caminha como quem domina o ar, sussurra segredos que ninguém pode escutar. Seus olhos brilham como a noite sem fim, um feitiço que prende e liberta em mim. Deusa feiticeira dança sem olhar pra trás. Te vê num instante, depois te deixa em paz. Mistério que encanta,
mas logo esquece. Ela é o início e o fim do que posso querer. Um enigma que nunca consigo resolver. Deusa feiticeira, dança sem olhar pra trás. Te vê num instante, depois te deixa em paz. Mistério que encanta, te faz querer saber, mas nunca te deixa completamente